Pessoal, fazer um comentáriozinho antes da gente prosseguir, para ficar bem claro aquela questão que eu errei, que se eu me confundir na hora de fazer ela, é possível que o aluno também se confunda. E eu expliquei ela muito rápido no final, eu queria que ficasse absolutamente claro o que aconteceu. Imaginem vocês que eu tenho duas barras, uma barra A e uma barra B, feita do mesmo material X. Se elas têm o mesmo material X, o alfa das duas barras é o mesmo, o alfa X. E eu botei essas barras no mesmo forno para serem aquecidas concomitantemente. Ou seja, o forno vai aplicar a mesma variação de temperatura, tanto numa quanto noutra. Observe vocês que a barra A tem um comprimento L0A, que é nitidamente menor do que o comprimento inicial L0B. Primeira pergunta, quem vai crescer mais? Barra A ou barra B? Quem é que vai dilatar mais? Como é que se calcula uma variação mesmo? Comprimento inicial vezes alfa vezes delta T. Para a barra A, a variação de comprimento dela vai ser L0A, alfa do material X, variação de temperatura. A variação de comprimento da barra B é L0B vezes alfa do material X vezes variação de temperatura. O alfa é o mesmo, não é isso? A variação de temperatura é a mesma, mas como o L0A é menor que o L0B, na hora de fazer a multiplicação, esse resultado vai acabar dando maior que esse. Delta LA é menor que o delta LB. Tudo bem? Foi isso que nos fez errar. Ou seja, barras de mesmo material que sofrem a mesma temperatura, mas têm tamanhos diferentes, vão dilatar diferentemente. Porém, ele não perguntou quem dilatava mais, ele perguntou quem tinha maior dilatação percentual. Como é que nós faremos o cálculo de uma dilatação percentual? L0 é 100%, delta L é X. Tu faz a multiplicação cruzada, se tu és acostumado a fazer regrinha de 3, né, como eu na época do terceirão. Então, quem é o X? É 100% para passar para o percentual. Delta L sobre L0. Observem que o aumento percentual não é só o delta L. É o delta L dividido pelo L0. Então, quem é o aumento percentual da barra X? Quem é o aumento percentual da barra A e da barra B? Seria L0A sobre delta LA. L0B sobre delta LB. Mas, como nós vimos pela equação, se o L0B é o dobro do L0A, esse cara dá o dobro desse. Se o L0B é o triplo do L0A, esse cara dá o triplo desse. Então, esse cara dobra, esse cara dobra. Esse cara triplica, esse cara triplica. Logo, a divisão dos dois vai dar exatamente o mesmo resultado. Para provar matematicamente, eu poderia L0A sobre, quem é o delta L? L0A, alfa do material X, delta T. Cortou, cortou, pronto. De maneira geral, é assim que se calcula uma variação percentual. É o inverso de alfa vezes delta T. Tanto para o cara A, quanto para o cara B, independentemente do tamanho inicial. Certo? Então é importante perceber isso. Variações percentuais não dependem do comprimento inicial. Dependem só do material e da variação de temperatura. Variações não percentuais dependem do tamanho inicial. Daí aquele comentário, né? Uma pessoa febril aumenta um valor diminuto que eu não consigo observar olho nu. A Torre Eiffel, do inverno para o verão, cresce um pouco mais de 20 centímetros. Que seria perceptível olho nu, né? Se nós pudéssemos olhar de perto esse objeto. Legal. Feito esse comentário, estava devendo um exercíciozinho. Vamos lá. Agora vai começar de verdade. 49. Tem a ver com o que a gente acabou de discutir, hein? Página 321, exercício 49. Duas barras metálicas B1 e B2 têm comprimentos diferentes e coeficientes de dilatação iguais. Dentre os gráficos a seguir, assinale aquele que representa a variação
precisão para temperatura e Tzinho para tempo. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa. O gráfico, a fórmula para entender isso é ΔL, L0, vezes alfa, vezes ΔT. Mas ele não quer a variação, ele quer o comprimento final. O que é a variação? Final menos inicial. Menos passa para o outro lado mais, está aqui, ó. Essa é a fórmula que vai gerar os gráficos. Quando a variação de temperatura é zero, o que aparece no gráfico então? Essa parte zero, né, fica L igual a L0. Então tu vê, quando a variação de temperatura é nula, o gráfico começa do L0. Já que em função do tempo, o coeficiente angular é isso aqui, né? O coeficiente angular da reta é L0 vezes alfa. Esse é o coeficiente angular. Quer dizer que se tem um cara que é a barra A, se tiver uma barra B, seria como a fórmula para ela? O L' seria o L0' mais L0' vezes alfa vezes ΔT. E aí, galerinha, o coeficiente angular vai ser o mesmo? O coeficiente angular vai ser o mesmo? Para uma e para outra? Será que uma barra com tamanho diferente vai ter a mesma inclinação, só vai mudar o L0'? O que eu estou querendo que vocês pensem comigo é isso aqui, gente. Ó. Vocês concordam? A equação da reta, y igual a x mais b? Eu só mostrei para vocês inicialmente que o B é igual, né? Tanto para a barra, que o B é o L0, para uma barra e para outra. Se as barras têm L0s diferentes, o gráfico parte de um ponto diferente. Isso eu já sei. Agora eu tenho que verificar se a inclinação dos gráficos é a mesma. Peguei a fórmula de dilatação, dei uma mexidinha nela e deixei a fórmula do jeito que a gente queria. Comprimento versus variação de temperatura. Comprimento versus variação de temperatura. Esse é o coeficiente linear, que é o B, que faz o papel de B. E o coeficiente angular, que está multiplicando o eixo x, ó, é L0 vezes alfa. Falou que era do mesmo material, não falou? Então o alfa é o mesmo. Mas o L0 é o mesmo, gente? Se o L0 não é o mesmo, o alfa vezes L0, que é o coeficiente angular, ficou diferente. E se o coeficiente angular ficou diferente, as inclinações têm que ser diferentes. As inclinações têm que ser diferentes. Uma mais inclinada que a outra, ou uma menos inclinada que a outra. Na letra A, eles partiram de pontos diferentes, o que é bom. Mas as inclinações são as mesmas. Para a inclinação ser a mesma, L0 vezes alfa tinha que ser igual. E não é. Por isso que a letra A ficou errada. A letra B, enquanto um aumenta a temperatura, dilata, o outro aumenta a temperatura e encolhe. Só se fosse errado. E não poderia ser uma reta, teria que ter alguma coisa parabólica aí. Não. A letra C, eles não dilatam. Incrível, cara. Materiais que não dilatam, olha que incrível. Seria a solução para vários problemas tecnológicos. Tu aquece o cara continua com o mesmo tamanho. Um absurdo. E na letra D está correto, ó. Eles partem de tamanhos iniciais diferentes e têm ângulos com a horizontal diferentes. Esses ângulos estão relacionados com os coeficientes lineares. Um deles é alfa vezes L0, o outro é alfa vezes L0'. Já que mudou o comprimento inicial, vai mudar a inclinação do gráfico, comprimento versus temperatura. Por isso, letra D. Mas tu sabe, eu já errei hoje, né? Confere lá para ver se vale a pena a gente gastar mais energia nessa questão. Muitíssimo obrigado. Próxima. Mais uma. Então eu vou avançar na matéria, hein, meus queridos, se não tiver mais nenhuma. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Eu comecei a falar para vocês diagrama de fases, eu cheguei a mostrar como é que ele é construído, o diagrama de fases. Com equipamento moderno que tem pressão e temperatura, a gente foi estudando isso, não, né? Então é isso aí que está faltando, a gente falar diagrama de fases para depois falar de transferência de calor.